Olá, nós somos um grupo de pesquisa formado por Alexandre Bueno, Gabriel Coradin, Gustavo Coradin, Fabrício Pereira e por mim, Vinícius Macedo. E o nosso foco é aplicar ciência de dados ao esporte com ênfase em inteligência artificial. E nesse projeto, nós analisamos mais de 180 mil jogadores das franquias do FIFA 15 até o EAFC 24, usando dados públicos da EA Sports, fornecido por um dataset no Kaggle. E o nosso objetivo foi prever o valor de mercado de cada jogador com base nos seus atributos, já que o próprio jogo apresenta algumas inconsistências, então com atletas parecidos sendo avaliados de algumas maneiras diferentes. Começamos com 109 variáveis e refinamos para 50 as mais relevantes que vamos falar um pouco depois, como idade, nacionalidade, atributos técnicos e o valor estimado. E o nosso modelo pode ser usado além dos games, em áreas como Fantasy Leagues, clubes sociais e até fora do esporte, com precificação de imóveis ou até perfis profissionais. E antes de treinar o modelo, a gente realizou algumas análises univariadas para entender o comportamento de cada atributo de forma isolada. Então, o ritmo, a maioria tem ritmo entre 60 e 80. Os jogadores lentos são minorias e então mostra como a velocidade é importante no futebol hoje. Já a finalização, a média gira em torno de 54, então só 20% passam de 60. Então dá para ver que muitos deles são meio-campistas, o que mostra novas formas de ataque. E no potencial, apenas 3% superam os 80 pontos. Os jogadores de elite são raros, então isso acaba pesando um pouco no mercado. Então, pessoal, continuando aqui a apresentação, fala um pouquinho sobre os dados multivariados. Então, alguns atributos que interagem entre eles. Então, padrão de valor, alguns outliers ali que quebram a lógica e clusters estáticos. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o valor e a posição, compara o valor e a posição. Então a gente pode ver que ali jogadores atacantes tendem a ter um valor de mercado mais alto, enquanto jogadores de posições mais defensivas, mesmo sendo muito importante taticamente, tendem a ter valores mais baixos. E aqui dois gráficos comparando o valor e a nota. Então na esquerda a nota ofensiva e na direita a nota defensiva. A gente pode ver que os dois gráficos seguem um padrão, de quanto maior a nota, maior o valor por ponto de pontuação, mas também podemos perceber que é um gráfico bem disperso. Então com outros fatores, como a posição do jogador, o peso, idade, enfim, que interferem nesse gráfico. Olá a todos, me chamo Fabrício, seguimos aqui com a apresentação. Aqui fizemos um plot do gráfico TSNE com duas dimensões para melhor visualização dos dados. Aqui cada ponto representa um jogador que foi classificado de 1 a 5 estrelas. Aqui podemos observar que os jogadores com o mesmo número de estrelas tendem a formar grupos dentro do espaço, por conta das suas similaridades e características iguais, assim comprovando que os jogadores que são 5 estrelas têm características específicas que fazem eles formarem grupos aqui. Seguindo para a visualização efetiva de dados, fizemos algumas transformações em alguns gráficos para melhor entendimento dos mesmos. Aqui fizemos uma transformação simples, simplesmente adicionamos um mapa de calor em relação ao eixo de valor de mercado, para poder entender onde está melhor o ponto de cima para baixo. Aqui fizemos outra transformação simples, em relação à reputação internacional do jogador, que é classificada de 1 a 5, adicionamos a tabela de quantos jogadores estão dentro dessa classificação. Assim, esse aglomerado de pontos, que é difícil de entender, se torna mais fácil de quantificar por conta dessa tabela. Obrigado, continuem com o resto. Meu nome é Gustavo Coradin e eu vou falar um pouco sobre o pré-processamento de dados. Nós iniciamos o pré-processamento de dados tratando os nulos, utilizando a mediana e também um algoritmo de Machine Learning Randall Forest para fazer uma imputação interativa. Após isso, a gente fez uma engenharia de atributos. Nessa parte aqui, a gente percebeu que quando a gente fosse converter as variáveis categóricas em numéricas para posteriormente o algoritmo iniciar o treinamento e a previsão, a gente ia enfrentar um problema. Por exemplo, o nome de clubes, que é uma variável importante, ela, quando fosse convertida ia gerar mais de 800 colunas novas, então a gente teve que fazer uma abordagem diferente que ficou muito interessante. A gente passou por todos os times, calculando a média do valor de mercado dos jogadores para cada time, e a gente separou isso em tiers. A gente fez uma codificação em escala, então a gente utilizou o Standard Scalar para fazer uma normalização dos nossos dados, e após o pré-processamento de dados a gente vai para a etapa de Machine Learning. 3 algoritmos de Machine Learning foram utilizados. O primeiro algoritmo foi o CGBoost. O CGBoost foi implementado com 200 árvores, com uma profundidade de 5. 3 métricas foram utilizadas, a MAE, a RMSE e o R ao quadrado. O R ao quadrado ele vai dizer para a gente o quão bem o nosso modelo está captando a variação dos dados. O valor de euro ele pode variar de 1000 a milhões e o R ao quadrado vai ser basicamente o quão bem o nosso algoritmo está captando essas variações. O RMSE vai ser o erro médio absoluto ao quadrado, dando maior peso aos maiores erros. O MAE é o erro médio absoluto simples. O Right Regression é um baseline linear com regularização L2, que também foi utilizado. E o Randall Forest foi utilizado como nosso último algoritmo, com 200 árvores e com uma profundidade de 20. Eu sou o Gabriel Coradinho e vou falar um pouco sobre a validação. A gente usou 80% dos dados para treino e 20% para testes. Avaliamos com MAE, RMSE e R ao quadrado, sem vazamento de dados. A gente usou o Ridge Regression, ele se perde bastante em valores altos e pouco em pequenos. O Random Forest e o Speedboost, eles seguem um padrão mais juntos, errando mais valores pequenos e acertando os médios e altos. Aqui a gente pode ver que o Ridge ele se perde bastante quando o peso de dados é grande e normalmente também ele se perde. E o R ao quadrado, os dois algoritmos melhores foram o Random Forest e o Speedboost, sendo 97%. A gente pode ver quanto ele errou, né? O Randall Forest em todos os casos, né? Aqui errando basicamente 1 bilhão e 600 em um caso, né? E aqui os outros dois modelos eles seguem uma linha mais contínua. Aqui a gente pode ver exatamente quanto ele errou em cada um. Aqui 1 bilhão e 600 e pouco, e tem vários erros de 500 milhões. E os outros eles erram no máximo 20, 30 milhões.